O sucesso começa com uma decisão. Há de fazer acontecer. Bem-vindos ao Visão Gigante, um programa da TV Jovial. Um programa de desenvolvimento pessoal, profissional e inteligência emocional e também financeira. Você poderá acompanhar dicas, ferramentas e sugestões dos convidados gigantes que vão trazer orientações visionárias para encurtar o seu trajeto no percurso que você quer fazer, alavancar os seus resultados e melhorar a forma como você está a trabalhar na sua área e também no seu negócio. O meu convidado de hoje é João Braga. Ele é consultor de negócio, ele é consultor de oratória, coach e um jovem que está preocupado com aquilo que tem pensado a juventude para o crescimento. E o tema de hoje também tem esse pendor de crescimento, construindo o homem no trabalho, que também é assim um detalhe do hino nacional. Braga, bem-vindo e boa tarde. Muito obrigado, Marlicelo. Eu quero parabenizar-te, a ti e digamos a equipa toda, portanto a instituição, por mais esse programa. Nós, Angola, estamos a precisar de programas, digamos, com esse cariz, com essa direção, porque estamos a precisar refletir sobre essas questões. Há um aspecto da tua apresentação, quando falou sobre eu ser consultor de negócio, eu recebo essa tua profecia bem no início do ano, mas também, como falou bem, em geral eu atuo, portanto, em duas dimensões, certo, que são consultoria de oratória e em desenvolvimento humano. Boa. Muito interessante. Por que essa temática? Construindo um homem novo no trabalho, que também tem a ver com a letra do hino nacional. É verdade. É um dos trechos do hino nacional de Angola. Então vamos falar da seguinte forma. Por exemplo, uma pessoa religiosa, quando ele quer que a sua palavra tenha autoridade, ele faz embasamento à Bíblia. Por exemplo, ele menciona versículos bíblicos. Olha, isso que eu estou a dizer está naquele capítulo, está naquele versículo. Nós também, que somos os chamados opinion maker, aqueles fazedores de opinião, exato, temos de começar a fazer referência, digamos, aos nossos símbolos. E o hino nacional, portanto, é um dos símbolos falado que temos, cantado que a gente tem. E é um trecho do hino nacional que diz, portanto, que se faça o homem novo através do trabalho. E por que é importante falarmos disso nesse país? Porque muitos de nós também não queremos chegar pelos resultados pelo caminho do trabalho. Okay. Nós queremos fazer atalhos perigosos. Nós queremos fazer atalhos, entre parênteses, potencialmente criminosos até. Então, essa referência do hino nacional, que é através do trabalho que se faça o homem novo, é um lembrete bom para os nossos tempos. É um lembrete bom para os nossos tempos. Na sua visão, os jovens preferem atalhos do que o processo para alcançar os resultados que pretendem. Exatamente. Há um imediatismo que é comum, portanto, na juventude. Porque o que é que a gente tem também nas redes sociais? Nós, nas redes sociais, temos pessoas a publicarem seus resultados sem saber as suas andanças. Eu que estou a ter contacto com aqueles dossiês, com aquelas publicações, eu penso, pronto, se esse fulano, eu vou dar exemplo de um músico que fez a publicação de um grande carro nas redes sociais. Eu sou jovem, estou a ver aquilo. Eu não sei como é que aquilo surgiu, como é que ele conseguiu, não sei, mas eu quero aquilo também. Portanto, esse querer aquilo, sem eu saber qual processo o outro passou, faz com que eu possa seguir por atalhos que sejam potencialmente perigosos. Então, estamos aqui com certa debilidade, ou senão mesmo a ausência de referências reais. Mesmo, temos poucas referências reais, temos pobreza de referência, e as referências são importantes porque, agora vou dar mais outro exemplo bíblico. Em Hebreus, capítulo 11, o tal capítulo onde a fé é definida, portanto, a definição de fé na Bíblia, ela se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Mas além da fé estar a ser definida ali, nos versículos subsequentes, fazem para ti uma lista de homens e mulheres fiéis ao longo do tempo. Por que aquilo está ali? O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, eu estou a mencionar essa referência para que vocês saibam que há exemplos a seguir.
Então um país, uma sociedade, também tem de ter as suas referências. Também tem de ter aquelas pessoas nas quais podemos, digamos, nos inspirar. Então estamos a precisar cada vez mais de referências boas e que essas referências também sejam referências de verdade. Quer dizer, se o indivíduo, por exemplo, é empresário, este aqui tornou-se empresário como? Portanto, é ser empresário pelo trabalho, pela disciplina, pelo foco, ou é empresário também que foi fabricado como empresário? Então são essas reflexões que temos de fazer. Que é necessário fazer se queremos ter verdadeiramente jovens que também possam seguir o passo a passo dessas referências. Mesmo. Com o advento da internet na nossa realidade, até porque Mesmo. em outras geografias isso já acontece há muitos anos, na nossa realidade, esse advento da internet e os famosos influencers que muitas vezes com as redes vizinhas só precisa fazer uma dancinha e outra e se torna uma referência de seguidores. Isso, de certa forma, não tem colonizado os jovens na vertente de que também buscam esse imediatismo por causa dos que vê nas redes sociais? É verdade, Marla. É por isso que é bom estudar-se profundamente o mundo para se perceber. E a minha paixão nos últimos anos tem sido estudar sistema. Vamos lá ver. Antes de teres a Revolução Industrial, para entender porque é que essa juventude, os influencers, têm muita força, porque é que hoje se fica milionário no YouTube, porque é que hoje se fica milionário a dançar na internet. Para entender este fenômeno, é preciso perceber o percurso da humanidade. Há uns tempos, você ficava rico por ter terra. Era chamada riqueza por terra, é por isso que tinhas agropecuária. Depois evoluíste para um processo que é chamado a Revolução Industrial. Você tinha que ser um industrial. É por isso que produziu-se o John Rockefeller, o homem do petróleo. Produziu-se Andrew Carnegie, o homem da indústria siderúrgica, portanto, do aço. E produziu-se grandes magnatas. Só que houve uma mudança dos anos 90 para aqui, com o advento da internet, como falaste, que nós, a ter uma dancinha, a ter o que for, isso podia viralizar, isso podia ser visto por, digamos, milhares e milhões de pessoas. Então ganhavas de duas formas. Se fosse um produto, tinhas muitos potenciais clientes. Se não fosse o produto a ser vendido, aquela tua dança, naquele canal, por estar a viralizar, também ficava monetizado. Quer dizer, o canal pagava-te por haver muitas pessoas a te assistir. Então, os meios de se fazer dinheiro e de se tornar grande começaram a ficar cada vez mais fáceis. Eu podia, com uma besteira qualquer, entre parênteses, chamar a atenção do mundo todo. Eu podia, num jogo da Champions League, passar no campo e abraçar um grande jogador de futebol, um Messi, um Ronaldo, e isso ser notícia no dia seguinte. Então, começou a ficar mais fácil ter visibilidade. E essa construção, se nós queremos essa dureza do aço nessa construção do homem, precisamos selecionar aquelas pessoas que nós queremos ter como referência, sob pena de comprometer as gerações vindouras. Naturalmente. O que eu percebo da tua pergunta é, nós, se queremos construir uma boa Angola, temos que nos sentar em caboclos, portanto, em alicerces que sejam sólidos. E para mim, alicerces sólidos também se baseiam em histórias sólidas. O que eu quero só dizer é, aqueles de nós que se levantam como referências, têm mesmo de ser referências com verdade. Verdade não quer dizer que essas referências tenham de ser perfeitas, mas tem de haver uma relação entre o que eles são e o processo resultante para ser aquilo que eles são. Porque senão corremos o risco de termos muitas referências só ficcionadas, né? Porque foram vendidas e apresentadas dessa forma. Nessa mesma construção aqui de referências, sei que defende muito a ideia de construção de autoridade, de importância e do comercial. Embora na nossa realidade, ultimamente, o fator comercial tem sido o pilar que mais tem expandido. Mas são comerciais que não têm importância social e a nível da autoridade também não têm nada. E confunde-se ser uma celebridade com ter uma importância social ou ser uma autoridade numa determinada área. Queres comentar a respeito? Sim.
vamos lá ver uma coisa. Eu sempre defendo que é preciso perceber os sistemas, a forma como foram construídos. E a palavra sistema não é uma palavra má. Quer dizer, sistema quer dizer só uma organização, né? Isso chama-se, o sistema econômico que a gente tem, bem ou mal, é a economia de mercado. É o tal capitalismo. A própria expressão capitalismo já explica o que é sobre dinheiro. É sobre o valor comercial. É por isso que aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm mais posse, sempre vão dominar o jogo. E, portanto, numa sociedade, hoje por hoje, vais encontrar pessoas que vão se curvar respeitosamente para ti porque tens conhecimento, porque as pessoas dizem, não, eu valorizo pessoas com essas valências, mas a maior parte dos seres humanos se curvam perante quem tem dinheiro. É a economia de mercado, é o capitalismo e é com isso que temos de lidar. Lamentavelmente, é uma realidade e é assim em Angola, em África e em outras geografias do mundo. Mas pessoas que estão preocupadas com uma continuidade completamente diferente precisam estar também preocupadas com o tipo de transferência de valores que querem deixar nos seus filhos e nos seus netos. Como então nós podemos pegar naquilo que não está bom, que são essas referências vazias, esse posicionamento falsificado, vai se dizer. Como é que o indivíduo que está preocupado em mudar pode construir um posicionamento diferente para os seus diante de tantas pessoas que só querem ter e nunca ser? É verdade, Marla. E essa referência do só querer ter e não ser é apropriada. Há uma coisa que eu entendo, é assim, também não podemos dizer, olha, eu agora não me tornei boa pessoa, não me tornei exemplar porque não havia exemplos na sociedade em que eu estava. Não, não é verdade. Ninguém pode assumir isso. Não, isso não é verdade. E porque cerca de 90% da nossa população, como mostrou o censo, afirma ser cristã. É por isso que eu dou muitos exemplos do cristianismo. Então vamos ver. Precisamente. Uma vez, há uma referência bíblica que diz assim, olha, eu vou mandar-te para aquele povo e você vai falar para eles. E o profeta diz, não, mas as pessoas lá não gostam de ouvir os profetas. Eles, inclusive, perseguem e matam. Mas ele diz, não, mesmo assim vai. Porque saberão que veio haver um profeta da parte de Deus no meio deles. O que ele queria dizer é, quer eles acreditem, levem a sério ou não, mas não vão dizer que um profeta não veio aqui. Não se pode dizer nessa sociedade, olha, agora também nunca vimos bons exemplos. Temos esses bons exemplos. Você só é que tem que abrir os olhos e os ver, porque estão lá. Então, para essa pessoa, conforme diz que querem de fato crescer na seriedade, na verdade, essas referências existem, podemos nos juntar a elas, podemos aprender com elas, elas estão nas mais diferentes áreas, portanto, está à nossa disposição aprender com essas referências porque elas existem. Olha, precisamente é interessante. Nós temos essa responsabilidade aqui de, afinal, não olhar só nas coisas que estão más, mas também nos preocuparmos em buscar orientação daquelas pessoas que estão a fazer algo completamente diferente. Olhando ainda nesta mesma linha editorial, eu quero saber, há alguma forma de despertar os jovens? Porque eu depois fico com a percepção de que o entendimento de liberdade aqui é só porque as pessoas sabem que não tem nenhum varal ou nenhuma viga ali impedir de se movimentar. Mas muitas pessoas estão presas no sentir-se livres. Por isso que não tomam decisões assertivas, por isso que não estão a trabalhar de forma inteligente, ou seja, não estão a fazer coisas que deviam estar a fazer para obterem os resultados que pretendem, porque estão a olhar no que a multidão está a fazer. Esse conceito aqui de liberdade é utopia? Não é utopia. Não é utopia e eu percebo aquilo que quer dizer. O que temos que entender é, assim como uma pessoa, ela pode, por exemplo, nós podemos saber o peso físico de uma pessoa, né? Nós podemos medir a altura de uma pessoa. Também se pode medir o nível de entendimento de um povo. Isso chama-se consciência coletiva. Nós tivemos a independência em 75. Desde lá, o nosso processo, com muito respeito a muita coisa boa que a gente fez,
mas parte do nosso processo ele foi atabalhoado. É igual, cada um de nós, eu sou pai de 3 crianças, portanto é igual, tu estás a construir a tua família, mas em meio a muitas dificuldades, fome, água, guerra, o que for. Então, muitas vezes você não dará a atenção devida como deveria dar, porque estás em meio a processos conturbados. O que é que isso faz? Isso faz que tenhamos deficiências tremendas como sociedade. E depois, a termos essas deficiências, como é que nós começamos o nosso sistema político de 91 para aqui? Nós começamos, como era evidente, pelo sistema, digamos, comunista, que era o sistema que a gente adotou, e não foi em 91, foi até em 75. E esse sistema, qual é a característica? É assistencialista. E não estou a defender que éramos bem assistencialistas, estou só a descrever conforme estava no papel. Ok. E o que é que habituamos as pessoas? Habituamos as pessoas que elas têm de ficar dependentes. Eu vou dar uma frase que é polêmica, ainda bem que a gente já tem coragem de falar sobre isso. Quando a gente falou assim, o mais importante é resolver os problemas do povo. Isso aqui, ele é nobre e está atrás disso uma boa intenção. Só que assim, você está, abre aspas, a infantilizar as pessoas. Porque o mais infantilizar? Sim. Ok. Tu não tens que resolver meus problemas. Eu tenho 2 mãos, tenho 2 pés, eu estudei. Não é para isso que você está ali. Okay. Então não se diz o mais importante é resolver os problemas do povo. O mais importante é resolver os problemas com o povo. Okay. Qual é a diferença? Com o povo indica participação. Inclusão. Inclusão, indica abertura. Esse é o nosso, não é o seu país que você está a nos fazer. Este é o nosso país que vamos construir junto. É nesse sentido que não tens que resolver o meu problema. Vamos resolver juntos os problemas de Angola. Olha, muito interessante. Recentemente estive a conversar com um jovem e ele diz que parte daquilo que nós perdemos como referência ou herança cultural está ligada ao fato de que quando os portugueses saem de Angola e deixam determinadas pessoas a cuidar dos bens, por exemplo, onde o segurança se torna o diretor da fábrica, a partir deste momento nós começamos a trabalhar no sentido de que as coisas podiam ser fáceis. Por isso que hoje temos empresários que acredita que não precisa estudar, não precisa ler, porque tinha um avô, o bisavô, o tio, que naquela altura foi responsabilizado por uma grande fábrica, mesmo sendo alguém sem nenhum tipo de conhecimento. Será isso um fator para que a juventude hoje, em parte, esteja tão desorientada face a buscar capacitação constante? Também, porque, e ainda bem que faz essa referência, quer dizer, essa juventude que estamos a ver, que não está a buscar parte, não todos, parte, não está a buscar competência como deveria, nós também não tivemos bons exemplos. Mesmo agora, eu como consultor de oratória neste país, eu vejo para muitas das nossas autoridades com deficiências claras sobre discurso, entrevistas. E nós tivemos casos que se tornaram notáveis, inclusive, tivemos um caso público que foi em relação à língua inglesa, um indivíduo, tanto com as dimensões que se chega, já pode ter um consultor, já pode ter o tipo de aula na quantidade que a pessoa quiser. Então perceba que a nível mesmo superior ainda não temos essa atenção em relação a buscar consultores que nos treinem. E depois isso vai se respaldar na juventude que a gente tem. Há só uma referência que um nacionalista sério fez. Ele disse assim sobre essa questão. Ele diz, olha, em 75 nós já tínhamos deficiências de quadro para governarmos 1.246.700 km², que é essa extensão territorial. Em 75 já tínhamos essa dificuldade. Depois o que é que aconteceu? E ainda bem que a gente hoje já fala disso abertamente. Tiveste o chamado fracionismo em 77. Portanto, o famoso 27 de maio, que perdemos mais alguns quadros. Então, esse nacionalista concluiu e disse assim, nós não tínhamos, por causa dessa deficiência do que aconteceu, nós não tínhamos quadro suficiente nem mesmo para governar Luanda. E tu tens ainda 17 províncias. Está-te a dizer que o número de pessoas competentes que tínhamos, mesmo para Luanda, não era suficiente. E tu ainda tinhas de distribuí-las pelas 17 outras províncias. Precisamente. É por isso que cada um de nós sente que às vezes sentimos falta de competência, sentimos que falta competência, capacidade de fazer as coisas acontecer, porque é já assim que nascemos. É igual um negócio que começou já com muito descaso,
começou já com muita displicência. É um pouco... Na sua opinião, como é que pode se reverter isso? Poderia não ser de uma expansão nacional? Sim. Porque ainda temos casos de cérebros que estão a fugir. Sim. Ainda tem essa particularidade. Sim. Mas na sua visão, tem aqui um problema. Okay. Se estivesse que decidir como Sim. é que se resolve a multiplicação de quadros competentes. Ok. O Marla, que é que se aconselha? e aqui não tem varinhas mágicas, né? Vamos lá ver. Vamos lá ver. A natureza, ela funciona assim. Por exemplo, quando a gente entra no cacimbo, o tempo frio, a Certo. natureza, ela te dá frutos para aquela época. Te dá laranja, te dá, digamos, limão, porque o teu sistema imunológico pelo ambiente é agredido e precisas dessa resistência. Aquilo que eu entendo é que cada tempo te produz as pessoas certas para aquele tempo. Qual é o problema das autoridades? Não temos olhos para ver. As pessoas certas para o teu tempo, elas estão aqui já. Só que nós estamos a usar outros critérios para avaliar pessoas. Só que nós, aquilo que a gente reclama no futebol, ao invés de irmos buscar pessoas que tenham talento, que tenham capacidade, que saibam fazer as coisas, não. Nós estamos a ir buscar outras pessoas. Então, é por isso que eu costumo defender, e eu nisso sou frontal, gestão danosa não significa só você gerir mal as commodities, os recursos, digamos, naturais. Não. Gestão danosa significa também você não trabalhar bem com as pessoas que você tem. Okay. Gestão danosa também significa você não dar voz e espaço a quem de fato deve ter voz e espaço. Então a minha sugestão significa só, meus senhores, deem a César as coisas de César e deem a Deus as coisas de Deus. Ou seja, as pessoas competentes para as determinadas áreas deem só as responsabilidades. Espaço naturalmente. para que possam fazer acontecer daquilo O que último repto do Presidente da República foi: nós estamos a precisar de ajuda. Quem acompanhou sabe que isso foi dito. Estamos a precisar de ajuda porque você estava a sair de agosto, de um período eleitoral. E por que a gente tem um slogan que é trabalhar mais e comunicar melhor? Isso não é falar política, isso é fácil de interpretar. O que aconteceu em agosto mostrou-nos duas coisas. É preciso trabalhar mais. Mostrou-nos uma outra coisa, é preciso comunicar melhor. Então, se você identificou isso, agora é só já agir. Agora é só já viver o que você identificou. Ok, você identificou na sua visão. Passou aqui já há alguns meses. A ajuda que se precisa já foi chamado para dar a sua sugestão? Eu tenho, enquanto jovem? Sim. Marla, eu não tenho muitas queixas em relação a isso. Eu tenho queixas e não tenho. Tenho queixas no seguinte. E não é sobre mim, porque não é correto, porque senão as pessoas, porque nesse país quem foi à televisão ia para defender os seus interesses. Porque já vai ter pessoas que vão fazer advocacia por mim. Mas eu fico feliz que eu de fato tenho recebido solicitações para dar treinamento. Eu tive, em dezembro, a treinar 2 equipas de diretores nacionais. Eu trabalho como consultor de oratória numa instituição, portanto, que é híbrida, parte Estado, parte privada, pela sua gestão. Então não posso dizer que também não me tem chamado. Ou seja, aquilo que está dentro da sua própria responsabilidade. Naturalmente. Dentro do chamado, estás a cumprir a sua parte. Eu faço a minha parte. Okay. Aí é que está. Agora, vamos lá imaginar, é suficiente a forma como me chamam? Não sei. Eu sei que há pessoas que já vão fazer essa advocacia. Bom, precisa de... Muito bom. Eu sei que é das poucas pessoas em Angola que eu conheço que tem formação de cognição, não é? Sim. Com uma autoridade brasileira, o Renato Alves, certo? Até que ponto a formação que fizeste poderia ser de um valor imensurável se fosse aplicado ao nosso programa curricular? Qual é o problema do nosso programa curricular e de ensino? Porque estamos a falar da construção de um homem novo. Exatamente. Exato. E, essencialmente, parte dela faz-se nas casas, nas famílias, e parte dela faz-se nas nossas escolas, né? O nosso problema é aquilo que o Rodrigo Silva falou, que é um grande erudito, digamos, brasileiro, historiador, arqueólogo. Ele disse assim, nós estamos a viver, mas isso não é a nível da Angola só, mas pronto, falando da Angola, nós estamos a viver o chamado analfabetismo funcional. Okay. O que é o analfabetismo funcional? Por exemplo, o analfabetismo, sabemos já, é não saber ler e escrever. Mas agora,
mesmo sabendo ler e escrever, ainda corremos o risco de ser analfabeto, que é o analfabetismo funcional, que é, eu sei mesmo ler e escrever, mas eu tenho um problema de interpretação. Eu tenho um problema de análise, eu tenho um problema de enquadramento. Então, uma área de cognição que trabalha com linguagem, memória, raciocínio, interpretação, ajudaria que elevássemos mais o nosso poder de interpretação, o nosso poder de entendimento, o nosso poder de explicação. Teria essa aplicação. Se isso estivesse no nosso programa curricular, acredita que os jovens teriam uma forma diferente de discutir os problemas sociais? Naturalmente, nós teríamos. E não me obriga a falar de uma situação sensível. Nós tivemos a... Eu obrigo-te. Então, se intimou-me, vai ser por tua conta. Vamos pôr isso na tua conta. Nós tivemos o caso, e está-se a ter muito cuidado de falar. Nós tivemos o caso de uma figura pública, um culturista que terá falecido. Na minha forma de ver, nós temos uma... Eu às vezes fico impressionado, a forma como a gente analisa as coisas. Nós temos aquele potencial de ter as chamadas posições extremadas. O que é que são posições extremadas? Posições extremadas é assim, quando alguém vem e diz, não, ele era só tudo bom. Isso é extremar. Ou ele era só tudo mau. Não se pode vender nenhum cidadão como tendo sido todo bom. Não. Assim não tem nada para aprender mais sobre a pessoa. Aquilo que não foi bom da pessoa, temos que admitir que não foi bom da pessoa. Não se pode agora dar a entender que toda uma nação tem que ser como um fulano de tal, só porque boa parte de nós gostava. Não. Isso é extremar posições. Isso é idiotizar o público. Como é evidente, também não se pode dizer que algo numa pessoa foi tudo mal. O que eu estou a propor só com isso é o nosso nível de analisar as figuras públicas desse país, as figuras políticas, ela pode crescer. Podemos analisar sem paixões e sem clubismo, como se diz, sem favoritismo. Temos de analisar imparcialmente. Sem romantizar. Sem romantizar. Eu não tenho que olhar para ninguém. E eu, quando fui convidado a dar uma entrevista sobre isso, eu recusei-me, porque eu não queria fazer eco às várias milhares de pessoas que estavam a bajular. Eu não sou pago para fazer isso. Precisamente. Sim, não, eu disse, não vou fazer eco, porque eu já sei que milhões de pessoas já farão isso. Porque há muita gente nesse país que a gente não referencia. Há muita gente nesse país que faz um excelente trabalho, a gente não referencia. Por que todos nós agora temos de nos curvar diante de uma pessoa e dizer, olha, até só faltou dizer, olha, esse foi o maior angolano que já existiu. Isso não é um insulto à maior parte dos angolanos? É um insulto. Olha, gostei dessa, é um insulto. Olha, é muito interessante, mas enquanto não se faz esse enquadramento legal, porque afinal o Estado é quem decide o que deve ou não estar no programa curricular da nossa própria educação, o que é que se pode fazer enquanto jovem? Como é que os jovens podem buscar essa formação para ter essa melhor percepção daquilo que é o crescimento pessoal e também profissional? Como o jovem pode buscar isso? Há uma tese, Marla, que eu defendia de forma empírica, até ouvir uma autoridade mundial a defender, eu disse, então não era tão empírico assim. Eu sempre, já há uns anos que eu defendia que o melhor professor é o YouTube. Só que isso não era bem encarado, porque a maior parte dos professores dizem, não, no YouTube também há matérias assim que não tem nada a ver. Quem é que defendeu a mesma coisa foi tão somente Robert Kiyosaki. O autor do Pai Rico, Pai Pobre e vários outros não livros, é? Certo. Que é considerado o maior livro sobre educação financeira de todos os tempos. É uma das maiores autoridades no mundo, nos Estados Unidos e no mundo. Sabe por que se diz que é preciso buscar conhecimento alternativo? E essas ferramentas da internet são uma delas, portanto, e esse programa, até onde você vai ser exibido a nível da internet. Porque, por exemplo, eu não dou... eu e várias outras pessoas, nem todas as pessoas estão nas escolas a dar aulas. Eu pergunto, como é que tu vais ter acesso a um João Braga, a um Felipe Vidal, a uma Marla Celo na internet? Porque eu não vou ir para a tua sala de aula. Como é que eu posso ter acesso a um Bill Gates, a um Steve Jobs, a um Robert Kiyosaki apenas na internet? O que eu quero dizer, hoje pode-se encontrar muito conhecimento alternativo na internet. Eu não tenho que ficar refém da minha universidade. Eu posso fazer as chamadas pesquisas adicionais e temos a internet como uma boa ferramenta de ensino. Então não podemos usar a desculpa de que não sou tão bom naquilo que eu devia ser, porque no meu programa curricular
Não teve. Sim, é um programa muito pobre. Não, não É muito pobre. E Mara, vamos lá ver. Se eu falar, e como tu, que eu conheço também, se falar assim, nós nesse momento temos aprendido com os melhores professores do mundo, as pessoas pensam que é vaidade. Exatamente. Mas eu pessoalmente estudo com os maiores professores do mundo. Eu estudo com Greg Braden, Bruce Lipton, Joe Dispenza. Conhecem? Não. Isso é outro nível. Então, o que eu quero só sugerir, há muito conhecimento alternativo que está disponível. A internet, além de podermos ver aquelas outras coisas, também dá para ser uma ferramenta de estudo. Exatamente, né? Portanto, e tem os cursos do Renato Alves. Alves, por exemplo. Que é a maior autoridade. Sim, sim. Eu não sabia que existia uma autoridade de memória. Sim, sim. Olha, é engraçado. Yeah. Ele é muito bom. Exato. E ele é encontrado na internet. Sim, porque, sim. assim como ele e qualquer outro profissional, os jovens que não têm acesso direto, de forma presencial com essas pessoas, podem buscar desta forma. Ainda na construção desse homem novo, através do trabalho. Que outras formas de construir esses mesmos jovens, esses mesmos homens, aconselhar na sua visão para que possam buscar essa excelência que se busca para não ser a réplica dos pais, dos avós. Muito bem. Uma outra sugestão que eu tenho dado é fomentarmos o mundo das palestras em Angola. É nessa sequência que a gente também criou o Palestrar Angola. E por quê? Então, deixa eu dar um outro exemplo geracional. Na transição dos anos 50, 60, 70, nós tivemos a música como um aliado das causas nacionais. Certo. Quer dizer, a nossa liberdade, ela não estava a ser só travada pelas armas, mas pela música também. E pela música, você o que incutia? Incutia ao teu povo a necessidade de esse solo é nosso e nós devemos brigar por este solo. Então usaste os músicos. Eu pergunto, e por que não usarmos os palestrantes? Já usamos os professores nas salas de aulas e vamos respeitar isso. Mas os palestrantes podem ser uma alternativa. Eu vou só dar exemplo. Se eu sou um professor, por exemplo, de uma escola, e se eu der aulas apenas de uma escola, eu fico ali. Os palestrantes, eles andam pelo país. Qualquer país do mundo que adotou a economia do mercado, ele depois teve essas pessoas que andavam pelo país para levar esses conhecimentos sobre finanças, empreendedorismo, gestão emocional. Então, em sugestão, aquilo que estamos a dizer é podemos contar com professores, com formadores, com palestrantes para difundir essa mensagem pelo país. O que está a faltar para que em Angola também se tenha esse boom dos palestrantes na sua necessidade de alcançar mais pessoas para transformar, educar e também encaminhá-los para aquilo que nós chamamos de propósito de vida. Mesmo. Eu sinto o que está a faltar. O que está a faltar é muito. Já há muita aceitação. Eu fico feliz. Nós que somos palestrantes, por exemplo, quando vamos às outras províncias, para dizer, olha, nós acompanhamos pela televisão, vemos as publicações, quer dizer que é essa aceitação. Mas é preciso gradualmente, isso também ser reconhecido a nível superior. O que eu quero só dizer é isso. Parece que nesse nosso país também, para uma coisa ser notada, temos que ir em frente, por exemplo, da Assembleia Nacional ou do Palácio Presidencial, dizer, olha, nós também estamos aqui. Não precisamos. Não há essa necessidade. Eu vou só dar um exemplo e eu vou responder por esse exemplo que eu vou dar. Eu fiquei feliz de ver o governador de Luanda naquele evento de rompimento do Fly. Não sei se eu posso dizer. Eu fiquei feliz de ver. E eu estou a falar isso com muita responsabilidade. Fiquei feliz, sabe por quê? Porque nem todos nós vamos ser palestrantes. Há jovens que se realizam como sendo músico e eu respeito isso. Mas agora vamos lá pensar. Se faz sentido que um governador esteja num evento daqueles, por que eu nunca vi, por exemplo, uma autoridade no nosso evento das palestras? Por que não? Nós não falamos que o que falta é conhecimento de fato. E nos eventos de conhecimento de fato nós não vamos. Então é só isso que eu quero propor, mas eu também prefiro acreditar que tudo bem, se calhar o nosso governador está a fazer à vez, né? Foi ali, o que eu estou só a propor é que estamos então a esperar desse lado também. Portanto, se pode visitar um evento como esse, pode também visitar. Naturalmente, eu prefiro acreditar outros, que sim. Até porque, desde que, afinal, a educação ainda é a maior arma que pode ser usado. E parece que não, nós só às vezes temos receio de falar dessas coisas, mas temos que começar a falar, porque tudo isso comunica.
Se uma autoridade vai para um evento, ele está a comunicar, está a dizer assim, isto é importante, eu respaldo isso, eu embaso isso. Ótimo! Mas também tem outras coisas para nos respaldar como sendo importante. É só isso que eu estou a propor. Olha, muito interessante isso. E acredito que o repto vai chegar, não é? Vai, sim. Claro, Sim. E que pode chegar e ficaremos felizes se em algum momento pudermos contar com a visita de qualquer uma. E até poderia não ser só do governador. Naturalmente. Pessoas também ligadas à área da educação. Da educação, por exemplo. Sim. Da educação, por exemplo. Nós temos muitos eventos de diferentes áreas, então se podemos contar com responsáveis da área da educação, porque tu dás peso àquilo, dás autoridade àquilo. E eu vou só dizer algo, Marlon, que eu acredito nisso. O movimento de palestras em qualquer parte do mundo, às vezes, pronto, as pessoas não têm obrigação de ver para isso nem entender isso, mas um palestrante sério a nível do mundo, um pensador, o chamado cientista social a nível do mundo, não é uma coisa pequena. Não. Um Tony Robbins, ele toma café com o presidente dos Estados Unidos. Um Robert Kiyosaki, ele toma café com o presidente do Banco Mundial. Um cientista social em qualquer sociedade não é uma coisa pequena, é aqui que nós banalizamos. Um opinion maker em qualquer parte do mundo não é uma coisa pequena. Talvez aqui a banalização, em parte, porque não são para todos, sim. Não é pelo fato de que também muitos ainda estão a fazer esse trabalho com certa leviandade. Também. É ali onde nós temos que dar mãos a palmatórias, né? No sentido de o que é que podemos fazer melhor, onde é que podemos melhorar na nossa estratégia, a gente reconhece. Mas o problema não está ali, o problema está no seguinte: tu vais dizer assim, olha, eu não estou a dar atenção nesses porque esses não estão a trabalhar com seriedade. Ok, e a minha questão é, então esses estão, e por que não dás atenção? Ok. Eu tenho uma empresa, eu não valorizo esses funcionários porque esses não são sérios. Ótimo, mas esses que são sérios também dizem que não são valorizados. O grande problema é esse. É por isso que temos de fazer as coisas para dizer, não, eu até dou atenção a isso, para quem está a fazer bem. A prova é esta. É que nós, nem de um lado, nem do outro lado, temos provas para respaldar os nossos posicionamentos. Muito interessante. Nós somos facilmente condenáveis, quer dizer, como temos poucas obras, não é muito difícil nos acusar, não é muito difícil as pessoas provar que estamos erradas. Muito interessante isso. É sim, num formato de síntese, se tivermos, assim, melhor, que enumerar alguns pressupostos que os jovens devem terem atenção para se construírem de uma forma diferente, de uma forma transformacional, que tenha um crescimento que se diferencie de outras pessoas e que ao mesmo tempo coloque o nosso nome dentro de outras sociedades que diariamente está a construir indivíduos milionários, assim como a China, todas as semanas está a construir bilionários. O Brasil, em diferentes áreas, temos cientistas na educação, temos cientistas, vamos lá ver, a trabalhar no marketing digital, temos cientistas na medicina. E olha, agora acredito, é na Nigéria, se eu não estiver errada, nós temos um professor de matemática que está na lista, não é, dos melhores professores de matemáticas de África e também está na lista mundial. Quando é que nós vamos levar, sem ser só cantor, que está lá em grandes palcos? Como é que a gente faz isso? Como é que se constrói isso na sua visão? Agora que fala sem ser só cantor, o Drogba, aquele jogador costa-marfinense que já não está no ativo, ele uma vez disse que o sonho dele era que as pessoas que tivessem destaque em África não fossem só os habituais, que em geral tem que ser músico, tem que ser jogador de futebol, tem que ser ator, tem que ser miss, o que for. Ele queria também se orgulhar de um continente que valorizasse desse espaço a outros profissionais, que outros profissionais também se pudessem realizar sem termos que todos cantar, para não acontecer aquilo que também o Yannick disse, olha, agora todos estão a cantar, daqui a pouco não vamos ter público, né? Portanto, ele estava a defender isso. Agora, o que é que eu aconselharia então a todos nós como jovens? Uma das coisas que é importante entender é,
temos que entender um pouco de também geopolítica e geoestratégia. E quando se fala política, não é só sobre queimar pneu, não é isso. Quando se fala entender a geopolítica, a geoestratégia, temos que entender. Está a ver a tabela periódica de Mendeleev? Exato. Cada elemento na tabela periódica tem um chamado peso químico. Precisamente. Os elementos não têm o mesmo peso. Assim como no mercado, os produtos não vão ter o mesmo peso. Temos que entender o nosso país, em termos de geopolítica, de geoestratégia, quem é no xadrez mundial. O nosso país, com muito respeito que temos à nossa nação, e é por isso que estamos a falar desse tema, ainda é periférico. O nosso país não está no G8, não está no G20. Então, isso diz que é ainda um país periférico. É um grande país na zona. É um grande país em África. Nós podemos crescer muito. Então, o que é que isso quer dizer? Para entender como você deve proceder, tem que olhar o que é que está acontecendo no mundo, porque eles fazem as tendências. A nível do mundo, está a se valorizar muito a capacidade de comunicação, inteligência emocional, liderança, inovação, tecnologia. Então é para dizer assim, como tu sabes que eles é que fazem as tendências, isso vai chegar aqui, porque não é coisa daqui que vai lá. Exato. Casos raros foram o nosso Kuduro, o nosso Semba e o Kizomba, mas em geral o movimento é de lá para aqui e não daqui para lá. Então tens que pensar assim, o que é que lá está a ter mais importância? Porque isso virá para aqui. Exato. O que está a ter mais importância é capacidade de comunicação, liderança, inovação, empreendedorismo, tecnologia. Ao perceber isso, aquilo que até na pesquisa já na internet tem, quais serão as 5, 10 profissões que mais vão... Exatamente. Tá ver? E precisamente. É já nos dizer onde ir, que escolhas fazer. Se daqui a 5, 10 anos as profissões em altas são essas, como é que a gente prepara? Tá ver? É já a antever a situação. É já posicionar-se antes dos acontecimentos. O Bill Gates uma vez falou, ele disse que para mim ser empreendedor é ser inovador. Ser inovador eu vou saber, olha, o governo vai abrir aqui uma estrada, então eu construo já uma cantina aqui ao lado. Eu construo já um restaurante, porque eu sei que a estrada vai passar por aqui. Isso significa antecipar-se aos acontecimentos. Então, em resumo, busquemos crescer em termos da nossa comunicação, liderança, gestão emocional, empreendedorismo, inovação e tecnologia. Serão os outros poderes, tal como você diz, olha, a comunicação é o quarto poder. Além da comunicação ser o quarto poder, que é precedido pelo executivo, legislativo e judicial, há outros poderes, a comunicação é um deles, a liderança é outro. A inovação, o empreendedorismo, capacidade de vender uma ideia. Essas competências vão fazer muito furor no mercado. Vão fazer muito furor no mercado. Ainda olhando nessa questão de se preocuparmos-nos em produzir também, poderemos levar as nossas universidades. Por que não estão a produzir também pensadores que devem ou deveriam ser estudados como os pensadores que estão a ser feitos em outras universidades? Os nossos livros. Por que estamos sempre a ler ou a replicar conhecimento dos livros de pensadores de outrem e o nosso não produz, os nossos professores? É verdade. A fasquia de professores que escrevem aquilo que ensinam é ainda... É muito pequena e essa questão que coloca é importante, porque as pessoas perguntam, olha, então, mas por que as nossas universidades nunca estão lá em cima, né? E mesmo... Começando nas melhores da África, Austrália... pelo menos, né? Pelo menos ainda, porque quando você compara com a Europa, Estados Unidos, não, está a fazer uma comparação louca e descabida. Então, a nível da região, pelo menos, né? Porque... Moçambique, a universidade... Pelo menos... Nós temos um grande problema. Essa nossa vaidade, como também falava o outro, essa vaidade dos fatos também, é aí onde estamos a nos perder, porque nós escrevemos muito pouco, escrevemos com muito pouca profundidade e depois nós não temos aqui essa coisa de abraçar novos paradigmas. Ou seja, se um doutor estiver a falar de um assunto, qualquer um de nós que está a ouvir pelo rádio, pela televisão, percebia isso é mesmo assim. Quer dizer, poucas pessoas se levantaram na nossa geografia que tu percebes, olha, isto é novo. Eu vou dar exemplo de uma pessoa que a gente não dá a importância que deveria dar, o Felipe Vidal. Quando o Felipe Vidal começou a falar sobre a afrocentricidade,
começou a falar sobre o Egito Quemético. Eu pergunto, qual historiador de Angola falava disso? Como é que você, um historiador de Angola, está mais a nos falar do tráfico de escravo? Isso não, todos já não demos. Quer dizer, tu enquanto especialista de uma área, e até mestre, que é o título que muitos têm, tens de nos falar de algo que a gente percebia. Se não fosse ele, não tínhamos sabido mais de outra parte. Isso te faz mestre. Agora, se os mestres que a gente tem estão mais a reproduzir o que nós também já estudamos, e estudamos nas classes de base, então não há criatividade, não há um aspecto notório. Até porque aquelas pessoas que já estão preocupadas em buscar o diferencial, o novo, talvez aquilo que não foi passado, está na condição de hoje, eu também tenho já essa percepção, de que ainda continua a ser colonização quando ensinam as nossas crianças que a África foi descoberta. É verdade. Sim, em pleno século XXI, ainda estamos a ensinar as crianças de que a África foi descoberta. Então a escravatura não acabou. Não acabou. Em memória, o senhor Sindica do Colo, a falar numa exposição, porque ele era, digamos, alguém ligado às artes e um colecionador, ele fez uma menção, portanto, isso foi público e ele falou pacificamente. Há uma reportagem que a Pérola faz, porque ela teve num programa do Canal 12 em tempos como repórter. Ela chega na foz do Rio Zaire, no mesmo sítio que aconteceu em 1482, com a chegada, digamos, português cá na nossa geografia nacional. E ela, portanto, na inocência dela, como é evidente, e ela reconhece isso, diz, olha, foi aqui que o nosso país foi descoberto pelo colonizador. Ou aqui começou a nossa história como Angola. Quer dizer, a nossa história só está a começar, porque o branco chegou. É igual, nós já existimos, vem agora um alemão de olhos azuis, vamos dizer, olha, começamos a ser pessoa a partir do momento que esse alemão de olhos azuis chegou. Como assim? Como assim? Só para ter ideia, e isso é que é grave, do ponto de vista histórico, na história dos povos, o mais miúdo, vamos usar essa expressão, é o europeu. Esse de todos os continentes, o continente mais, quando se fala velho continente, referindo-se à Europa, não é velho no sentido de existência, é velho no sentido faixa etária. Okay. A Europa é o continente mais idoso, com pessoas mais envelhecidas. É nesse sentido que é chamado velho continente, porque velho continente mesmo é o continente africano. A Europa é miúdo. Qual é o exemplo que eu dou? Para aqueles que são cristãos, se você vê pela história bíblica, primeiro vai te aparecer Egito, onde depois foram lá os israelitas. Já está a te falar que esse é a primeira potência que aparece. É por isso que quando os afrocentristas dizem que o Egito foi a primeira superpotência, isso não é só um paternalismo ao nosso continente. Mesmo pela própria Bíblia, a primeira potência a ser descrita como potência é o Egito. E o Egito não é que estava na Europa, depois veio para aqui. Sempre esteve aqui. Quem me dera se fosse possível, assim pelo menos outros nossos irmãos aí ao lado iriam também, né? Já que queriam ser parte da Europa, pegavam as terras e depois deles, iam, levariam no pronto. carro. Então é preciso se ter. A Europa é o continente mais novo. Sabe quando é que aparece as Grécias e a Roma? Aparece só já depois, no Novo Testamento. Está a ver? Portanto, passa todo o Velho Testamento, não há grandes referências à Europa, só depois é que te aparece a Grécia e a Roma. Então são miúdos do ponto de vista histórico. Não pode esses miúdos trazer e dizer, olha, vocês os mais antigos, nós é que fui descobrir. Isso não faz sentido. Mas, ou como tu diz, não faz sentido. Não faz. Mas olha aqui, só tentar trazer outro programa aqui. Braga. Os que olham no tronco da educação não têm essa percepção. E esse é o problema. Não têm essa percepção porque se nós, que até nem estamos ligados diretamente, conseguimos perceber que é colonização, que ainda continua a ser escravatura, a ideia de replicar nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, nos nossos primos, que a África não foi descoberta, que Angola não foi descoberta, não é? Que é diferente ser descoberta e ser colonizado. Sim, sim. E depois tem aqui também essa questão de que existem pessoas que foram colonizados, mas não foram escravizados. Naturalmente. E por que
eu digo assim, os responsáveis pelo tronco da educação permitem, em pleno século XXI, ainda essa escravatura emocional. Ali, e isto é sensível, ali vai vir uma questão importante. Nós, provavelmente, estamos cá em Angola, temos pele negra, mas nós somos também português. Ok. O chamado português. Ok. Porque se você mesmo daqui sente as nossas coisas, vive as nossas coisas, sente o teu povo, tem que se revoltar contra isso. Ontem à noite, a minha filha mostra-me o livro dela, onde tem, de um lado, eu tenho cá as imagens, não conseguimos projetar, mas eu tenho cá no telefone, eu fotografei, porque eu disse, eu vou publicar isso. Na imagem está 2 crianças brancas de um lado, assim felizes. Ok. E 2 crianças pretas, negras, do outro lado, sujas e tristes. E qual era o tema? Tá falando sobre aquilo estava a falar de notas musicais, só para perceber qual é a comunicação subliminar. Quer dizer, assim como algumas notas musicais são mais alegres, outras são mais assim tristes ou monótonas, estava a se insinuar que o mais alegre são já as crianças brancas e as menos alegres são já as crianças pretas. De que classe é? É 2ª classe. Misericórdia. Agora veja. Mas isso assim, isso como é que passa? Sim, isso como a criança, ela que está no processo de construção da sua. E como é que passa no nosso Ministério da Educação uma coisa dessa? Assim, se falar disso. E até porque o Ministério não é? Produz esses livros do modo geral. Sim. Como é que se passa? O nosso problema, assim tem que se fazer o quê? Para depois se rever isso? Mais uma manifestação? Mais outro problema social? Eu acredito nos pais. Então temos que começar a ver, por causa das várias situações que já temos no país, vários problemas sérios para dar atenção, essas pequenas coisas, meus senhores, tratem de se organizar, não é? Tratem só de fazer a vossa parte. Não vamos mais começar a perder tempo com isso. Os senhores sabem ver que a imagem está a comunicar mal. Então, isso não é mais nós que temos que perder tempo a falar sobre isto. Ok. Muito interessante. Olha, fiquei realmente curiosa com esse texto e essa imagem. Está aqui no telefone, doutora. Não, a minha referência nem no sentido de que estar a duvidar. Sim. Eu fiquei aqui a rebuscar se tem crianças da 2ª classe em casa para ir visitar este livro. É verdade, porque, sinceramente, deixou-me preocupada, mas é interessante isso. E se eu falo das crianças, desses livros, é porque também estou a ter acesso a pessoas adultas, assim como falou aqui dessa referência da Pérola. Eu estive num evento muito recentemente do nosso amigo, o Geraldo Dalla, o Pensar Angola. Exatamente. E tinha uma advogada. Preocupou-me porque pessoas que estão ligadas à advocacia, que são juristas e historiadores, geralmente são conhecidas como pessoas que leem muito, estudam muito, investigam muito, têm essa particularidade das pessoas os considerarem assim. Ela se levanta numa altura em que alguém faz referência de que precisamos devolver o poder ao povo, no verdadeiro sentido, deixar essa discrepância de salários, de postos de trabalho e tudo mais. E ela se levanta assim diante de quase 500 pessoas e ela diz assim: vocês são ingratos. Como assim, ingratos? Então, hoje vocês querem expulsar os portugueses, tirarem-lhe dos principais lugares onde eles estão. Nós não éramos Angola, não foi por causa dos portugueses que nós se tornamos Angola. Eu queria se enterrar na conta deles. Imagina você se levantar para fazer esse comentário no meio de 500 pessoas. Ele disse assim: nós éramos Angola, graças aos portugueses para se tornarmos Angola. Nós, antes dos portugueses, não existíamos. Não é grave nós temos jovens com esse tipo de mentalidade, já que nós estamos continuamente a falar sobre essa questão da mentalidade, né? Precisamente no atual jovem. E nós, para responder a isso, temos que ser, quer dizer, o mais comedido possível para não agredirmos. E né? Em formato de síntese, né? Sim, claro. É verdade.
há uma pessoa que uma vez disse assim, mas algumas pessoas quando falam, elas se ouvem, quer dizer, né, não se precisa alguém de fora dizer isso, está a dizer é estúpido. As pessoas têm noção do que dizem. Vou só dizer uma coisa para terminar. O título Angola, portanto, uma referência a Angola Quiloange e anterior a ele e depois a sua prole, era só, digamos, daquela circunscrição, não era o título para todos os soberanos de Angola. Só que Angola era uma das maiores autoridades viva na altura, então o português ficou com essa referência. Porque nós, Angola, somos várias nações, somos vários povos. E em cada circunscrição, havia, de fato, diferentes títulos para diferentes autoridades. Essa é a primeira coisa que temos que entender. Ou vocês acham que é sem razão que se diz um só povo, uma só nação? Era porque já se entendia que nós somos várias tribos, várias comunidades e várias pequenas nações. A ideia era unificar. Então, essa é a primeira coisa. É por isso que tem povos que dizem que vocês também dão mais importância ao soberano Angola. Mas havia em Angola outros soberanos. Podia-se dizer que também a colonização, um só povo, uma só nação, já que existe aqui vários, mas também faz esse contexto quando se fala de África. Naturalmente, isso é uma questão muito, muito sensível e interessante. Eu concordo com a ideia de uma só nação. Quanto melhor andarmos articulados como um povo é melhor. Mas ainda assim, deve-se respeitar, digamos, os vários registros, as várias culturas, as várias etnias e as várias expressões de um povo. Olha, Braga, muito obrigada. Okay. Foi aqui uma aula que faço questão de referir, que aprendi muito. Sim, espero que você que está nos acompanhar no nosso canal da TV Jovial também tenha aprendido muito. Deixe-nos a sua mensagem aqui nos comentários. Deixe, porque faremos questão não só de ler, e se tiver alguma dúvida, faça questão também de deixar, porque em próximas edições faríamos questão não só de responder, mas talvez de convidar novamente o João Braga para um novo tema. Inscreve-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e esteja atento à nossa programação, porque faz todo sentido você acompanhar uma televisão que é feita de jovens para jovens. Termina assim a edição deste primeiro capítulo do Visão Gigante. Prometemos voltar em outra edição. Afinal, você já sabe que aqui na TV Jovem, o Gigante acontece às 15 horas, mas tem outros horários de reposição que você pode sempre acompanhar esse programa. Boa tarde.